Exclusivo passo a passo para desmontar a farsa da super grávida. Nossa equipe teve acesso aos vídeos do prédio onde Maria Verônica mora com a família e pelas imagens é possível perceber que a barriga dela cresceu de uma hora para outra. 5 dias depois do Domingo Espetacular levantar as primeiras dúvidas sobre a gravidez de Maria Verônica, os advogados, enfim, reconheceram. Aquela barriga que impressionou a todos era feita de espuma, pedaços de pano e silicone. Estas imagens obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram um pouco da rotina de Maria Verônica, 3 meses atrás. A pedagoga de 25 anos, que afirmava estar grávida de 4 meninas, aparece assim nas cenas gravadas pelas câmeras de segurança do prédio em que ela mora, em Taubaté, interior de São Paulo. Quando as imagens foram feitas, Verônica já deveria estar no 6º mês de gestação. Mas repare no tamanho da barriga. A história da mulher que ficou conhecida como a supergrávida despertou a curiosidade do país inteiro. Verônica virou notícia por causa dos quádruplos que ela afirmava esperar. E é claro, por causa do tamanho da barriga. Ela e o marido apareceram nos telejornais da Rede Globo, da Bandeirantes, nos jornais Folha e O Estado de São Paulo. Na Record, o caso também foi mostrado no Domingo Espetacular e no programa Hoje em Dia. Chegam e falam, ai, que lindo, deixa eu pôr a mão. Outras falam, é de verdade? A gravidez seria um caso raro, 1 em 700 mil. Verônica afirmava que tinha engravidado naturalmente, sem nenhum processo de inseminação. E mais, as 4 crianças seriam gêmeas univitelinas, ou seja, nasceriam todas idênticas ou muito parecidas, e do mesmo sexo. Outro detalhe era ainda mais surpreendente. Kleber, o marido, afirmou ter feito vasectomia, uma cirurgia que, em tese, o impediria de ter filhos. Quando ela chegou e falou pra mim, eu tô grávida, agora, né, das meninas. A primeira reação minha foi procurar um ambulatório, procurar um médico, eu quero fazer um espermograma. Aí eu peguei o pedido na minha mão, olhei e falei assim, não vou fazer. Se ela tá falando pra mim que tá grávida, e ela mora comigo, ela é minha companheira, eu confio nela. Durante a gravação da primeira reportagem para o Domingo Espetacular, o casal apresentou a família, os padrinhos das crianças, a casa, as roupas e até o quarto das quadrigêmeas. A Maria Eduarda é lilás, Maria Clara é rosa clarinho, a Maria Fernanda é vermelho e a Maria Vitória é pink. Verônica também mostrou no computador o que seria o ultrassom das 4 crianças. Semana passada, uma reportagem do Domingo Espetacular revelou com exclusividade os primeiros sinais de que havia algo errado na história de Verônica. Nossa equipe conseguiu uma cópia do exame feito por ela em agosto do ano passado, quando Verônica já deveria estar com 4 meses de gravidez. Veja o texto do exame. O útero da paciente está com o tamanho dentro dos parâmetros considerados normais, sem conteúdos importantes a se considerar em sua cavidade, principalmente que sugiram um possível estado gestacional. Nossa equipe entrevistou o ginecologista que atendeu Verônica até outubro. Quando ela esteve aqui, 72 dias atrás, a Maria Verônica tinha barriga de grávida? Eu nunca fiz atendimento de pré-natal, de gravidez na paciente Maria Verônica. Desde que essa entrevista foi gravada, Verônica e o marido não quiseram mais falar com a nossa equipe. Esta semana, mais uma revelação. A ultrassonografia apresentada por Verônica como sendo das quadrigêmeas, na verdade, era desta mulher.
A descoberta foi exibida em primeira mão pelo Jornal da Record na última terça-feira. Ana Paula é administradora de empresas e mora em Blumenau, Santa Catarina. Ela conta que foi surpreendida ao receber um e-mail de uma mulher que se identificava como Luciana. O e-mail dizia: "Você não me conhece, mas só queria te alertar. A mulher que diz que está grávida de quadrigêmeos mostrou em um canal a foto do ultrassom do seu filho, como sendo das 4 filhas dela." Na hora eu fiquei indignada, não acreditava assim que isso pudesse estar acontecendo, mesmo sabendo que a gente coloca as fotos aí na internet e está sujeito, mas não acreditei que ela pudesse ter feito isso. Ana Paula tinha publicado a imagem do ultrassom na internet há 2 anos, quando estava no 6º mês de gestação. O filho Pietro tem hoje 1 ano e 4 meses. Compare, este é o ultrassom que Verônica dizia ser das quadrigêmeas. E este é o exame da Ana Paula. Levamos as 2 imagens para este perito analisar. Ele demonstra como Verônica manipulou a imagem de um bebê para transformar em 4. E como é que a gente sabe que não são imagens de gêmeos? Tem o cordão umbilical e a posição dentro do útero que seriam irrepetíveis para duas crianças diferentes. Nessas 3 aqui, não há dúvida que é a mesma criança. Então, nem gêmeos são. Outra prova da falsificação. O nome de Ana Paula, que aparecia no exame original, foi borrado. Mesmo assim, as marcas ainda ficaram. Se a gente der uma tratadinha nessa imagem aqui, a gente vai mostrar que o que está escrito é a mesma coisa. Olha aqui, Ana Paula. A mesma Ana Paula aparece aqui na mesma posição. Depois que as primeiras dúvidas começaram a surgir, o casal nomeou um advogado para falar com a imprensa. No domingo passado, ao saber da reportagem do Domingo Espetacular, que contestaria a gravidez pela primeira vez, Kleber decidiu registrar um boletim de ocorrência contra a Record. A alegação era de perturbação do sossego. No documento, o marido de Verônica afirma que ela estava grávida. Naquele momento, Kleber pode ter cometido crime de falsidade ideológica, caso já soubesse que a gravidez era uma fraude. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. O marido teria dito no histórico do boletim de ocorrência que a mulher está grávida. Então a polícia vai ter por obrigação examinar esse caso. Porque a mentira para a polícia não é crime. Mas quando a mentira ela atinge terceiros, aí pode ser um crime. Sobre o boletim de ocorrência, a Rede Record repete o que disse aos jornalistas que a procuraram nesta semana. Não houve perturbação do sossego. O que aconteceu foi apenas o trabalho jornalístico de apuração da reportagem. Foi este o papel do Domingo Espetacular na revelação dos primeiros indícios de que Maria Verônica não estava grávida. Na sexta-feira, 2 dias depois da abertura do inquérito, a falsa gravidez de Maria Verônica finalmente foi revelada durante uma entrevista coletiva. O encarregado de dar a notícia foi o novo advogado de Verônica. Publicamente, eu digo aos veículos aqui presentes que a dona Verônica não está grávida. O advogado Enilson de Castro passou a representar Verônica na madrugada de sexta-feira. Apesar de confirmar a farsa, Enilson não falou sobre o que teria levado Verônica a inventar toda essa história. Eu ainda não tive tempo de fazer uma incursão mais incisiva sobre essas circunstâncias. Pretendo fazê-lo, até para que eu tenha um preparo melhor para defendê-la. O advogado Marcos Leite, que acompanhava o caso desde o início, agora só defende Kleber, o marido de Verônica. Verônica e Kleber não foram mais vistos no condomínio em que moram. O apartamento deles está fechado. Na escolinha que pertence a Verônica, ninguém sabe dela. E ela está onde agora? Não sei. Em Taubaté, não é difícil encontrar pessoas que conheciam Verônica antes da falsa gravidez. Todo mundo comenta que a barriga apareceu de uma hora para outra. A barriga cresceu, sim, da noite pro dia. Eu falei, é varinha de condão aí, porque aquele barrigão.
As imagens de Verônica sem a barriga de grávida foram gravadas por câmeras de segurança. É o que mostra com exclusividade a repórter Fernanda Burger. É possível saber as datas e os horários das imagens por meio do programa de computador que gerencia as câmeras. Elas aparecem na parte de baixo, do lado esquerdo da tela. 30 de outubro de 2011. Veja o horário, quase 2h. Kleber é o primeiro a aparecer. Ele abre a porta e logo entra o filho do casal. Verônica vem em seguida. Ela usa um vestido estampado. Vamos fazer uma conta rápida. No início de janeiro, nas entrevistas que deu, Verônica afirmou que estava prestes a dar à luz, no 8º mês de gestação. No fim de outubro, quando estas imagens foram gravadas, ela deveria ter uma barriga de quase 6 meses. Uma gravidez, segundo ela, de quadrigêmeos. Mas não é o que mostram as imagens do circuito de segurança. Estas cenas são do dia 1º de novembro, às 7h19 da noite. Desta vez, Verônica usa um vestido longo e o corpo não aparenta grandes alterações. Observe que até existe um volume na barriga, mas não de uma gestação de quádruplos em estágio avançado. 2 dias depois dessas cenas, uma surpresa. 3 de novembro, 8h40 da manhã. O registro é feito por outro ângulo. Verônica sai do prédio acompanhada do filho de uma mulher. Ela usa uma calça jeans e uma bata. De perfil é possível ver que a barriga já está bem maior. Como cresceu tanto em tão pouco tempo? Foram vários registros, todos recentes, dos últimos 3 meses. Observe, esta é Verônica em novembro. E esta é Verônica 2 meses depois, em janeiro. Mas quando essa farsa começou, os vídeos do circuito do prédio não revelam com precisão. Nem mesmo o advogado de Verônica tem essa resposta. Ela me disse que não entende ainda o porquê de tudo isso, ela não sabe ainda dizer o porquê, nem como, nem quando, nem onde. No período em que evitou jornalistas e a polícia, Verônica se escondeu na casa de parentes, nesta rua de Taubaté. De acordo com o advogado dela, até mesmo para a família, ela sustentou a mentira da gravidez. Até que na madrugada de sexta-feira, os familiares exigiram uma prova. Às 4h30 da manhã, meu telefone tocou, eu atendi, era a irmã, Ana Paula. E a Ana Paula, assim, em tom de desespero, noticiando para mim que eles descobriram a farsa dela, que ela estava, na verdade, com enchimentos e que ela não estaria grávida, porque ela teria passado mal e chamou por socorro da família, dos familiares. E quem chegou lá na situação de socorro acabou tendo que pegar nela, pôr a mão e acabou descobrindo que ela não estava grávida. Segundo o advogado, a falsa barriga era feita de pedaços de pano. Antes mesmo da descoberta da farsa, especialistas já tinham percebido que o formato da barriga de Verônica não era normal. Em uma gestação de quadrigêmeos, o máximo que a barriga cresce é 40 centímetros em média. A de Verônica estava muito maior do que isso. Outro detalhe, a barriga de Verônica era voltada para cima, como se não carregasse peso, quando o normal é ela se voltar para baixo, principalmente no fim da gestação. Quem já passou por uma gravidez múltipla também sabe que Verônica não se comportava como uma mulher que esperava quádruplos. É o que mostra a repórter Elaine Heringer. Sula é uma verdadeira supermãe de quadrigêmeas. As filhas têm hoje 15 anos. As fotos mostram que a barriga de Sula aos 7 meses não era muito maior do que a de uma grávida com apenas um bebê. Você engordou muito? Não, apenas 15 quilos. 15 quilos? 15 quilos. E a sua barriga, as pessoas já olhavam e já falavam, é de gêmeos ou não? Não. Minha barriga ficou normal, como se fosse de estar grávida de um bebê, só que um pouco maior. Mas as semanas que antecederam o nascimento das 4 filhas foram cercadas de cuidado. Tinha muita dificuldade. Eu não conseguia fazer certas coisas, como subir, descer escada. Eu não frequentava assim, lugares públicos, evitava. Eu ficava mais em casa, de repouso mesmo, como meu médico tinha falado para mim que tinha que ser. Bem diferente da imagem de Verônica, que se levantava da cadeira sem muito esforço e descia escadas com certa facilidade.
O doutor Marino foi quem fez o pré-natal e o parto das quadrigêmeas de Sula. Eu ia na casa dela fazer o pré-natal para que ela não abusasse fisicamente e antecipasse esse parto. Mesmo assim, eu ia cada 15 dias na casa dela com os meus aparelhos, nasceram com 34 semanas. Eu não estou acostumado, o médico conta que este sim é um caso raríssimo, já que 2 óvulos foram fecundados ao mesmo tempo e os embriões se dividiram em mais 2. Por não ter sido inseminação, geralmente é um caso em 10 milhões no mundo. Sula diz que torceu pela suposta gravidez de Verônica, por lembrar da própria história, e ficou triste com o desfecho do caso. Em Taubaté, o sentimento também foi de decepção. Para mim deve ser querendo alguma coisa em troca, porque onde se viu isso, a pessoa fingiu uma gravidez que não existe. Será que meu marido dela não via a barriga dela? Como é que se é casado, tem que ver a barriga? Como é? Este é o bairro onde mora a família de Verônica. Nós estivemos nas casas de vários parentes. Muitos nem querem dar entrevista, mas dizem que também acreditaram que Verônica estava grávida. A gente queria saber como que a família está se sentindo. Foi todo mundo enganado, só isso. Esta prima de Verônica diz que já desconfiava. Eu sempre desconfiei. É lógico, é o tamanho da barriga dela. Esta outra prima se diz traída. Ninguém quer nem saber dela. A gente quer a distância dela, porque ela fez a nossa família passar vergonha. Os parentes contam que o pai de Verônica está muito abalado. Na semana passada, o Domingo Espetacular mostrou a reconciliação de pai e filha. Eles não se falavam há anos. Um pai mais feliz que esse? Eu acho que tem. Mas no meu caso, para mim, pode ter 10, mas eu sou um mais especial ainda. Na véspera do anúncio da falsa gravidez, ele ainda queria acreditar na filha. O pessoal está questionando que ela está grávida. O que a senhora acha? A senhora acha que está ou que não está? Eu, como pai, tenho certeza disso. Depois de revelada a farsa, o pai de Verônica não quer mais sair de casa. Mas o que todos ainda querem saber é o que teria levado Verônica a inventar essa história. Seria um caso de gravidez psicológica? Em relação à Verônica, ela pode ter começado com um quadro de gravidez psicológica e depois, ao se confrontar com a realidade, que é uma realidade dolorosa, né, o fato objetivo de que ela não estivesse grávida, ela, como uma forma de negação, colocou essa barriga postiça aí para bancar essa gravidez. Uma gravidez psicológica apresenta sintomas muito parecidos com os de uma gestação real. Existem alterações hormonais. A mulher pode ter enjoos, ganhar peso, parar de menstruar e, inclusive, ter a impressão de que o bebê se mexe. Em alguns casos, até o exame de sangue pode dar positivo. Esta psicóloga acredita que Verônica também possa ter inventado a gravidez, numa tentativa de se reaproximar da família. O conflito familiar leva a pessoa a inventar esse tipo de história, porque o conflito familiar é como se fosse um trauma e a pessoa quer se ressarcir desse trauma, resolver essa vida e, portanto, ela vai criar uma história que, de alguma forma, junte todos os pontos num ideal fantástico dela para efetivamente suplantar o trauma. Segundo esse criminalista, se ficar provado que Verônica agiu de má fé, ela pode responder pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato. Vai se apurar a sanidade mental, se ela é rígida mentalmente ou não. Então os peritos vão fazer uma análise clínica dela, será submetida a um exame e os peritos médicos é que vão dizer que ela tem plena capacidade de entender o caráter criminoso, parcial entendimento ou nenhum entendimento. E isto vai ditar o encaminhamento do processo criminal. O advogado de Maria Verônica deve usar como defesa o argumento de que a cliente dele tem algum distúrbio. Uma pessoa com a inteligência dela não iria fazer isso nunca, é minha opinião. Então, quem que faria isso? Alguém que estivesse com a sua saúde mental perturbada ou sob algum tipo de transtorno. Enilson descreve o estado de Verônica quando ela se apresentou para ele pela primeira vez
sem a barriga de mentira. Estava assim de banho tomado, né? Eu percebi porque ela estava com o cabelo molhado e parecia uma pessoa que não tomava banho há dias, cansada, extenuada, e aí toma aquele banho, aparência de um hipotético relaxamento, mas assim, um alívio. Mas assim, com um semblante muito desgastado, emocionalmente meio perturbada, falando coisas meio sem sentido, ela estava muito assustada, na verdade. O advogado também contou que Verônica está envergonhada e arrependida e que pretende devolver todos os presentes e doações que recebeu. O que eu pude extrair disso é que ela embarcou numa coisa que depois ela perdeu o controle e depois ela não sabia como terminar isso. A vontade dela, nesses últimos dias, era dar um fim nisso e ela não sabia como. Então, por isso, a sensação de alívio. O advogado de Kleber alegou que Verônica teria enganado o marido. Mas se ficar provado que ele sabia de tudo, Kleber também poderá responder por falsidade ideológica e estelionato. A pena vai de 1 a 4 anos de prisão. O inquérito corre em segredo de justiça. O casal deve prestar depoimento nesta semana. E quem sabe, com isso, sejam revelados os verdadeiros motivos para essa grande farsa. Nenhuma condenação, nenhuma pena que o judiciário impõe a ela será maior do que a pena que ela vai ter que ter pelo resto da vida dela.